Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem desse domingo. Trago aqui um baralho romântico para a gente saber quais as energias do amor para esta semana que está se iniciando nesse momento. Eu espero que todos estejam bem, na medida do possível, que todos possam fazer a melhor reflexão possível, não trazendo ilusões, tá? Que as coisas se encaixem dentro daquilo que você está vivendo, dentro daquilo que você está tendo em seu momento. Porque às vezes a gente tem mania de levar além daquilo que quer dizer uma interpretação. Às vezes é apenas um agrado e a gente já leva por outros caminhos, né? E eu preciso juntar uma carta que caiu aqui. O 7 de copas. Olha, eu tava falando em ilusão, gente. Olha aqui. Então, vamos deixá-lo aqui, porque eu tava falando em ilusão e ele caiu. E é ilusão mesmo. É quando a gente se ilude e vê mais do que é pra ver. Tanto pode ser pro lado bom, como pode ser pro lado ruim, tá? O 3 de espadas. O 9 de paus. Ai, o 11. A justiça. Vamos ver. O que dizem aqui Caiu aqui o 7 de copas, né? É um baralho novo, um baralho diferente, né? É um baralho que as estampas são todas do tempo de outros séculos, né? Onde era muito comum aqueles, como que eu vou dizer? Aqueles encontros de mulheres com homens, né? Que eu acho que era muito mais aberto do que é hoje. Não sei, eu acho que a sociedade de antigamente tinha uma outra visão para esse clube de mulheres, para essas coisas. Porque, na verdade, talvez não era apenas envolvimento sexual que as pessoas tinham em mente, sim, às vezes uma solidão naquele momento, uma bebida, uma companhia, né? E hoje tem outras conotações. Então, aqui nós temos um casal e que ele tá cortejando a moça. Olha só, eles usavam máscaras, eram pessoas bem vestidas, olha, mas os homens usavam máscaras, provavelmente para não ser reconhecido pela sociedade, pelas pessoas que estavam ali. No dia seguinte, dava de cara com uma outra pessoa, né? Ia saber que esteve nesses bailes, cortejando outras mulheres. O 7 em si, ele fala em ilusões, como o 7 de copas, né? Como eu havia dito, eu estava falando em ilusões e a carta caiu no chão. Por isso que eu aceitei ela. E aqui o moço tá cortejando a moça, ela com uma carinha assim, meia sorridente, mas se abanando com o leque, dizendo, você não me engana, né? Você não... que sempre as pessoas, às vezes, quando querem serem malandras, digamos assim, principalmente a parte dos homens, eles têm um bom galanteio, né? Só que essa moça aqui, pela carinha dela, ela dizia, você não me engana, são todos iguais, mais ou menos. Ela estava acostumada com o que estava acontecendo, né? No final aqui tem mais um homem e uma mulher conversando, como eu falei, apenas conversando, então às vezes a pessoa estava só. Naquelas épocas, as mulheres tinham muitos filhos, né? Então talvez o homem, por não se sentir tão só, ele ia em busca dessas companhias, daquele momento, não que isso ia acontecer. Para eles não era nenhuma traição e um comportamento diferente, mas a moça aqui já estava bem espertinha. Então, o que essa carta está nos dizendo, para que nós sejamos
bem espertos, que nós estejamos com os olhos bem abertos. Principalmente porque ultimamente a gente tem visto muitas pessoas caindo em golpe, né? Pessoas assim estudadas. Isso não quer dizer que tem que ser aquela pessoa mais simples, não. Pessoas estudadas estão caindo em golpes, o golpe do amor, perdendo dinheiro. E a gente precisa estarmos sempre com o nosso coração aberto, mas também a nossa mente, a nossa ser uma pessoa perspicaz. A gente precisa estar sempre lá na frente com os nossos pensamentos, com a nossa atenção principalmente. Aqui a gente precisa ser esperto que nem uma raposa, né? Não vem aqui dar o bote porque eu já estou vacinada contra isso. Então, é muito comum isso estar acontecendo também nos dias de hoje. Essa máscara aqui, que antigamente escondia o rosto para que ele não fosse reconhecido, hoje é uma máscara não para pôr no rosto, mas uma máscara para esconder o caráter ruim que aquela pessoa está tendo naquele momento. Então, ela não põe nem para esconder o rosto, mas para esconder o seu caráter. Então, é necessário que a gente tenha... que coisas boas acontecem, claro que sim, né? Mas que a gente tenha cautela em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente for ouvir de uma pessoa, que às vezes é uma pessoa que você esteja conhecendo, porque hoje em dia você é incapaz de conhecer a pessoa que dorme com você há muitos anos, né? Então, que a gente tenha sempre cautela, seja uma pessoa esperta, duvide sim das coisas, para que a gente não seja tomado de surpresa. Nós temos aqui o 9 de paus. Olha aqui, o baralho todo é dessa mesma época. Provavelmente da época que sim, o tarô foi criado. Que na Espanha era muito comum isso, e eu acredito que em outros países também. Aqui você está vendo um casal se beijando, ou pelo menos fazendo menção de beijar a moça. E olha uma pessoinha aqui espiando, provavelmente era a esposa dele, né? Alguém que foi fazer campana atrás dessa pessoinha para ver o que estava acontecendo. O 9, no baralho tradicional, ele fala em maturidade, olha isso. Então, que nós tenhamos maturidade para as coisas que vêm acontecendo, para as coisas que vão acontecer à nossa volta, em relação ao amor, porque é o que nós estamos tirando aqui para a semana. Que nós possamos, sim, olha uma janela aberta, termos a mente aberta para entender, para buscar compreender aquilo que vai acontecendo, o que está acontecendo. Uma janela meio aberta aqui, ó, porque ela só tá a metade da janela, né? Então, assim, que nós possamos abrir essa janela do nosso cérebro, da nossa alma, para que a gente possa captar e não se decepcionar com as coisas que vão acontecer. Aqui nós temos uma árvore, olha, que não tem nenhuma folha, ó, e é paus. Ela era para estar com os brotos todos verdes, mas aqui ela está trazendo uma outra conotação, um portão, falando que tem limites para tudo na vida e que nós possamos sim entender que o nosso limite vai até certo ponto. Então aqui talvez a mulher acompanhou o marido ou seguiu o marido para saber o que estava acontecendo e pegou ele atrás de um portão beijando uma outra pessoa. Então, assim, que nós possamos abrir a nossa mente para as coisas que vêm acontecendo, que a gente não precisa ser tomado de surpresa, por exemplo, porque isso não é necessário. Se você tem um bom entendimento sobre o que está acontecendo à sua volta, você consegue ter uma percepção. Agora, se você simplesmente está levando para o lado ilusório, tanto para o bem ou tanto para o mal, isso pode te machucar ainda mais. Então, você precisa saber o teu limite, você precisa entender até onde é certo, até onde é errado, até onde é bom ou ruim o que está acontecendo neste momento. Então, a gente precisa ter essa mente aberta. Nós estamos num século XXI, então é muito natural que a gente tenha um entendimento muito além daquilo que o passar do tempo nos permite. Eu acho que cada dia que passa, a gente começa a ter uma outra percepção das coisas, uma outra percepção da vida, a gente começa a ter um outro entendimento, ter
uma outra, olhar para os lados. A gente começa a ter outras visões do que é, né? Não é apenas aquele direcionamento reto como era antigamente. Aqui nós temos o 3 de espadas. O 3 de espadas, ele era para ser aqui um coração ferido, mas ele tá no 2 nesse baralho. Mas aqui, olha, o 2, um coração ferido por uma espada, e aqui os homens se degradando pela mesma mulher, ó. E um foi abatido. Então, a gente precisa ter cuidado, porque antigamente eu acho que era muito comum esse envolvimento com mais pessoas, tanto quanto hoje, mas de uma outra maneira, de uma outra forma, né? Aqui a gente pode ver que nós temos uma janela, um vitrô imenso, ó. Então aqui a amplitude que a gente possa ver, que a gente tem para enxergar, ele é muito maior. Então aqui era muito visto que 3 pessoas envolvidas, uma ia acabar se machucando, ou as 3 no caso, né? Porque se ele matou esse, ele vai preso, ele tá morto e a moça vai acabar sozinha. Então a gente precisa ter essa compreensão de que quando envolve muitas pessoas não vai dar certo, em qualquer situação que seja. E principalmente sobre o amor, sobre um relacionamento que a gente está vendo no dia de hoje. Então, são escolhas que a gente precisa estar fazendo, tá, pessoal? Então, se você tem dúvida, não sai nem com um nem com o outro. Procure no seu coração o que te traz, por qual pessoa ele vai bater mais forte. E aí você pode escolher com a razão. Aqui nós temos uma cadeira onde fala em tempo, né? Porque você pode sentar e aguardar os acontecimentos para ver o comportamento dos dois, para que você possa entender qual que seria melhor para o seu caminho. Ele está abatido, perdeu, está aqui com a espada jogada, a moça aqui lamentando, socorrendo, e o outro aqui muito feliz, muito pomposo. Mas por que que ele venceu? O outro tá com 2 espadas aqui, ó. Olha isso. Ele tem uma aqui na mão e tem a outra aí. Então, ele foi desonesto, ele foi desleal. Uma luta com uma certa vantagem. Então, isso não é legal. Então, a gente precisa buscar que as coisas aconteçam dentro daquilo que é previsto. A gente ser honesto com a gente mesma, a gente ter honra, a gente ter caráter, que a tendência de você errar menos é muito maior, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado todo. Aí nós temos aqui a carta da balança, a carta da justiça, olha lá. Acabei de falar em justiça aqui, olha aqui ela. Que linda. Ela tá trazendo a balança. Aqui ela tem um chapéu, aqui ela tem, eu acho que um ramalhete de flores, olha que linda. Ela tá tentando equilibrar, buscar o equilíbrio, só que você vê que ela tá com os olhos vendados. Então, na realidade, ela colocou os objetos na balança, mas ela não quer enxergar no momento qual é o que está trazendo mais equilíbrio para a vida dela. Então, de uma certa forma, ela está meio que pendendo entre essas duas pessoas e ela sabe que ela precisa de equilíbrio, mas ela não está querendo ver qual que equilibrou melhor aqui, qual que trouxe uma tranquilidade, digamos assim, para a escolha dela, ou uma verdade sobre aquilo que ela está querendo buscar. A gente precisa fazer. Olha que justiça linda, olha a vestimenta dela, que linda. Então, ela está aqui descendo os degraus, toda pomposa, mas ela está se negando a ver o que trouxe equilíbrio para a vida dela, porque você precisa estar em equilíbrio sempre. E se você busca o equilíbrio e de repente você não está encontrando naquele momento entre a razão e a emoção, é algo que pode se tornar um pouquinho pendendo às vezes para um lado que não é muito natural, pendendo para um lado que não seja o ideal naquele momento. Então a gente precisa assim de ter um cuidado maior para a gente poder fazer as nossas escolhas. Eu esqueci de pegar o baralho dos anjos para tirar o último
Pronto, estava aqui próximo para tirar o complemento. Vamos ver o que a carta dos anjos traz aqui pra gente. O anjo dos animais. Ai, que bonitinho. Eu acho que... Eu não sei, mas pra mim, pelo menos, quando eu tenho esse contato com meus animaizinhos, eu acho que a gente tem uma sensação maior de equilíbrio, uma sensação maior de nitidez daquilo que a gente está precisando, daquela harmonia que a gente está buscando. Olha, tem todos os tipos de animaizinhos aqui, ó. E que você possa, através do... Às vezes até esses animaizinhos vêm trazendo um exemplo, né? Porque eles falam que... Essa carta dos anjos fala que você pode buscar uma reflexão sobre um sinal, sobre aquilo que você precisa através de um animalzinho. Então, se você vê uma formiguinha trabalhando, talvez você precise buscar uma parceria. Se você, sabe, cada animalzinho vai te trazer um insight. E é bom a gente conviver o amor puro desses animais para que a gente possa trazer o equilíbrio que a gente precisa naquele momento, trazer aquela sensação que a gente precisa trazer para aquele momento da nossa vida. Meus amores, essa foi a mensagem desse dia. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.